Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Will, Física, Colégio de Curso Opção. Estamos voltando a trabalhar nossos conteúdos hoje, né? De maneira online, buscando sempre passar da melhor forma para vocês esses conteúdos, para que vocês possam seguir o estudo de vocês. O conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, para que a gente possa dar sequência, é o de calorimetria, tá? Nós temos dois tipos de calor com os quais a gente pode trabalhar a calorimetria. O primeiro calor que a gente vai estudar é o calor sensível. O calor sensível é aquele calor onde ocorre a variação de temperatura. Vale lembrar que nesse calor sensível, a substância, embora ela mude de temperatura, ela não muda o estado físico dela, tá ok? Por exemplo, a água, ela passa do sólido para o líquido em 0 graus e passa do líquido para o gasoso a 100 graus, tá? O calor sensível, ele é reparado, ele é analisado na água se ocorrer a variação da temperatura dela, mas a água continuar no mesmo estado físico. Por exemplo, se ela passar a temperatura de 20 graus até 80, entre 20 e 80, a água se encontra no mesmo estado físico. Ela se encontra no estado líquido, tá ok? A forma como você vai calcular isso aqui vai ser pela equação Q, que representa a quantidade de calor, sendo igual a massa vezes o calor específico da substância, tá? Que isso aí é algo inerente de cada material. E aqui é a variação da temperatura, ok? Lembrando que calor é energia em movimento, tá? Energia térmica em movimento. A gente normalmente representa o calor na unidade de Joule, tá? Não esqueçam disso. A unidade que a gente trabalha o calor é Joule ou caloria, ok? Ele diz aqui, outra unidade também é utilizada frequentemente, a caloria. A relação entre caloria e Joule é dada por 1 caloria corresponde a 4,18 Joule, tá? Tem situações em que você tem que arredondar isso aqui para 4,2, tá? 4,20, né? Tanto faz. Vamos falar agora sobre capacidade térmica. Ele diz aqui na definição o seguinte: capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou perder para variar em 1 grau a sua temperatura. E aí eu faço uma ressalva, né, para que vocês fiquem atentos a essa formulazinha aqui de capacidade térmica, onde esse C, perceba que esse C aqui ele é um C maiúsculo, esse C aqui é o C minúsculo, esse C corresponde à capacidade térmica e esse C aqui corresponde a calor específico, tá ok? Então você vai ter que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico da substância. Eu também posso ter como capacidade térmica a equação que ele dá aqui, ó, baseado na equação do calor sensível,
calor sensível, capacidade térmica, porque aqui você tem massa vezes calor específico, vezes a variação da temperatura, tá ok? Com relação ao calor latente, ele é bem incisivo no que ele fala aqui na definição, olha. Produz mudança de fase, e é aquilo mesmo que eu estava dizendo. O calor sensível, ele ocorre mudando a temperatura, mas não muda o estado físico. Aqui, ele vai acontecer toda vez que a substância mudar de fase, tá ok? Suponhamos que eu diga para você que a água ela foi aquecida de 80 a 110. Perceba que o fato de eu falar que ela chegou a 110 implica em dizer que ela mudou de estado físico, não é verdade? Então, no momento em que ela passa do líquido para o gasoso, o calor existente para essa água é o calor latente, tá? Que é representado por M vezes L, que representa justamente o calor latente da substância. Lembrando que existe calor latente para fusão e existe calor latente para ebulição, tá? Ele diz aqui, ó, nem o calor específico sensível, nem a capacidade térmica são constantes com a temperatura. Tá vendo? O calor específico sensível informa a quantidade de calor necessária para que cada unidade de massa de um corpo tenha a sua temperatura variada em uma unidade. Tá? Pessoal, fica muito ligado com relação a essa parte que eu vou falar agora, tá? Equivalência em água. Ele diz aqui: se um corpo é equivalente a uma massa de água, significa que sua capacidade térmica é igual à capacidade térmica da massa daquela água. Olha o que ele fala aqui: capacidade térmica do corpo igual à capacidade térmica da água. A capacidade térmica do corpo vai ser massa vezes calor específico da água, tá ok? O calor específico da água, ele vale 1. Então eu posso afirmar que a capacidade térmica do corpo vai corresponder a quem? A massa da água. Aí aqui ele dá um exemplo, onde ele diz o seguinte: se um corpo é equivalente a 30 gramas de água, a capacidade térmica do corpo vai ser 30 calorias para cada grau Celsius e vice-versa, ok? Não esquece disso, tá? Se a massa da substância, por exemplo, for 50 gramas de água, a capacidade térmica do corpo vai ser 50 calorias por grau Celsius, tá? Vamos falar agora sobre o sistema físico termicamente isolado. Ele diz aqui: um sistema é classificado como isolado quando seus componentes não trocam calor com o meio exterior, tá? O que é que seria isso? Como seria isso, né? Se eu tenho, por exemplo, duas substâncias que se encontram em um recipiente, elas fatalmente vão trocar calor, tá? Aplicando-se, né, aquela ideia de que a substância que tem uma maior temperatura vai aquecer aquela que tem a menor temperatura. E aí o que é que vai acontecer? Eu preciso que esse sistema ele esteja fechado, né? Vocês vão ver questões em que ele fala de sistema hermeticamente fechado, ou seja, é um sistema que não vai permitir
passagem de calor nem de dentro para fora, nem de fora para dentro, tá? Aí vem a definição de calorímetro, tá? Calorímetro é um recipiente cujo interior funciona como um sistema termicamente isolado, falei agorinha, né? Ou hermeticamente fechado. O calorímetro ideal não troca calor com o exterior, mas pode ou não participar das trocas energéticas com os corpos nele colocados. Aí veja, tá? O que é que ele está dizendo aí? Ele não permite passagem de energia térmica de fora para dentro, nem de dentro para fora. Mas nada impede que ele, o calorímetro, participe da troca de calor junto com as substâncias, tá? Com relação à troca de calor, ele fala que dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, quando colocados em um calorímetro, trocam calor entre si até atingirem o equilíbrio térmico. Aqui tem lei geral das trocas de calor. Em um calorímetro, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas entre os corpos é nula. Por que isso acontece? Ora, se todo o calor que uma substância perde, a outra substância recebe, nenhum calor vai ser perdido. Ok? E a quantidade de calor total tem que ser nula. Por quê? Quando você recebe calor, a quantidade de calor referente ao corpo que recebe fica positivo. Quando você perde calor, a quantidade de calor que você perde fica negativa. Se eu tenho mesmos módulos para as duas substâncias, só mudando o sinal, quando eu juntar, vai dar zero. Tá ok? Perceba isso aqui. Eu tenho dois recipientes, né? E aí ele diz aqui, ó, temperatura de A maior que temperatura de B. Quando ocorrer o equilíbrio térmico, você vai ter que a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B, naturalmente, né? Porque se eu misturo duas substâncias com temperaturas diferentes, vai chegar um momento em que a temperatura delas vai ser igual, porque vai ser uma coisa só, tá? Vai ser uma mistura e vai ser uma coisa só, tá ok? Aí ele diz aqui, o somatório, esse símbolo, tá? Esse que parece um Ezinho ou um Mzinho lateral, ele é o somatório, tá? Aqui nós temos, né, os estados físicos da matéria. Estados físicos esses que a gente já conhece, mas que a gente precisa só conhecer, só saber algumas particularidades para entender direitinho como é que funciona a situação. Eu tenho aqui o estado líquido, o estado sólido, me desculpem, o estado líquido e o estado gasoso. E aí ele diz aqui, ó, na fase sólida, as moléculas estão dispostas com regularidade em um arranjo especial denominado retículo cristalino. E aí você perceba a organização que ele mostra aqui nesse zoom que ele dá das moléculas, né? E aí você vai ver depois ao fazer o comparativo de como está as moléculas, de como estão as moléculas no estado líquido e de como estão elas no estado gasoso, tá? Estado sólido, moléculas bem ajustadas, bem organizadas. Estado líquido, as moléculas se encontram um tanto quanto juntas ainda, mas não numa organização como ocorre no estado sólido. E no estado gasoso, as moléculas estão
dispersas com maior facilidade, tá? Mudanças de estado físico, outro conceito que a gente já conhece, né? Sabemos aqui, ó, do estado sólido para o estado líquido, nós temos a fusão. Do estado líquido para o estado sólido, temos a solidificação. Do estado líquido para o estado gasoso, temos a vaporização ou evaporação ou ebulição ou ainda calefação, que é o que a gente denomina, né, a classificação que a gente dá para uma mudança de estado rápida. Por exemplo, você pegar uma gota de água e joga na frigideira quente, na hora ela vai fazer com que essa água evapore, tá ok? Do gasoso para o líquido, eu tenho a condensação. E aqui, do estado sólido ao gasoso, sem passar pelo líquido, nós temos a sublimação, tá? Na volta, né, do gasoso para o sólido, sublimação também pode ser chamada de cristalização, tá ok? Aqui eu trouxe para vocês uma experiência, né? Um relato com relação à questão da experiência, a uma experiência onde ele mostra a experiência de Tyndall. Ele fala aqui: toma-se um bloco de gelo a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius e coloca-se sobre ele um fio preso a 2 pesos convenientes. Com o fio sobre o gelo, a pressão aumenta e sobe o fio. E sobre o fio, o ponto de fusão do gelo diminui, ocorrendo a fusão. A água, livre da pressão exercida pelo fio, volta a se congelar. O fio passa pela barra sem decepar as duas partes. Tá? Bem interessante isso, tá? O fio vai acabar passando, saindo, né, desse pedaço de gelo e não vai cortar o gelo, justamente por conta da pressão, né, exercida nesse bloco de gelo aí pelos pezinhos que foram colocados embaixo, tá? Bem interessante isso. Com relação ao diagrama de fases, nós temos aqui um diagrama que ele representa a maioria das substâncias, tá? E aí o que a gente vai fazer para entender isso aqui? Eu tenho nesse ponto, em qualquer ponto desse, a substância no estado sólido. Nesse trechinho aqui, eu tenho ela no estado líquido. Aqui, eu tenho ela no estado de vapor. E aí lembre o seguinte: qualquer ponto em cima dessa curva vai representar a sublimação da substância. Por quê? Porque essa curvinha aqui, esse trechinho até esse T, ele vai representar a divisão entre o sólido e o vapor. Aqui você vai ter do T até o 2 do sólido para o líquido. Então qualquer pontinho desse aqui representa a fusão da substância ou também a solidificação, tá? Nessa partezinha azul, essa curva azul aqui, ela representa a ebulição da substância ou a condensação da mesma, tá? Porque ela divide o líquido e o vapor. Aqui temos o gás. E esse Tzinho aqui, ele é o ponto triplo. Esse T significa ponto triplo. Mas o que seria ponto triplo? O ponto triplo é o único ponto do diagrama de fases onde você tem a substância atuando nos 3 estados físicos. Tá claro aí? A substância vai atuar nos 3 estados físicos.
Para a água e algumas outras substâncias, o diagrama de fases ele se mostra de um pouco diferente. Perceba aqui o estado sólido, aqui o estado líquido, né? Numa amplitude um pouco maior de que antes. Aqui vapor, aqui gás, né? Novamente aqui o ponto triplo. E também temos normalmente as curvas de sublimação, aqui de fusão ou de solidificação, dependendo do sentido. Se for do sólido para o líquido, fusão. Se for sentido líquido para sólido, solidificação. Aqui você vai ter também, né, curva líquido gás. Você tem essa curva representando a ebulição ou evaporação e essa curva também representando a condensação. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. Nós vamos ter nosso fórum, tá? Para trabalhar as dúvidas de vocês, para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar. E vou estar enviando também exercícios para que vocês possam trabalhá-los, exercitar e aprimorar o conhecimento de vocês, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.